Tá virar pra cá, né? Agora. Ah, fez, agora aqui. Essa aqui é a água encomendada da Nada Tia Bento. Tem mais. Ih, eu não vou pegar essa água aqui não, velho. Não, essa aqui não. Coronel Lombardi. Essa aqui é a água dele. Aqui é a água Tia dele. Bento. 3 anos correu, maior das pessoas. E daí tu sabe, o lado. Pessoal do Face, meus amigos do Face, estamos aqui com o Dani, que está muito bom. E eu já ouvi falar desse água milagrosa, né? Por causa do cheiro. Por causa do cheiro. Por causa do cheiro. E água milagrosa tem cheiro? Então, realmente, aí eu vou deixar pro Dani. Beleza Até eu. Aí,